Boa noite. Oi, Del. Boa noite, bom dia. Nem sei que horas está aí em Portugal. Oi, Gabi. Boa noite. Esperar o pessoal chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Clau. Já são 10h30 aí em Portugal. Já tá quase na hora de dormir, Del. Oi, Andreinha, boa noite. Vai chegando, pessoal, vamos chamando. Oi, Andê. Oi, Eriquinha, boa noite. Scarlett está chegando por aqui também. Espera que eu tô tentando colocar ela aqui na nossa live. Oi, Dan. Peraí que ainda não entrou. Vou colocar esse Scarlett pra ir falando um oi. Você viu? Ah, tá chique meu cabelo, menina. Vamos lá. Vamos ver se dá para certa conexão. Aí, boa noite. Boa noite, Jaque. Entrou também, legal. Nossa, eu tô travada? Não, para mim não. Pra mim eu tô. Não, para mim tá funcionando. Tá tudo bem aqui. Ah, eu não tô me vendo, que aflição. Tô lá numa cara parada. Quer desconectar e conectar de novo? Eu te chamo de novo? É, me chama. Então manda a solicitação de novo. Tá. Vamos lá, mais uma vez. Oi, gente, boa noite, boa noite. Vão entrando aí pra gente bater um papo bem legal. Trouxeram o cafezinho de vocês? Confesso que eu falei pra vocês trazerem café, mas eu trouxe chá. Eu trouxe meu chá. O meu chá já tá aqui, ó. Bonitinho pra gente poder tomar junto. Esperando vocês. Acabei de fazer ele pra poder fazer com vocês. E meu chá, ó, até. Você vê o que é mais indiana, uma coisa assim pra entrar no clima. Você viu, né? Eu tô falando que meu chá é até indiano pra entrar no clima, ó. Entrou, eu tô aqui. Você tá? Eu tô te vendo, Scar. Ai, que droga, eu tô travada na live. Eu não sei Mas se você é só consegue. pra mim. Gente, vocês estão conseguindo ver Scar? Estão Ó, falando que eu tô ok, né? isso. Daqui a pouquinho destrava, pode ser conexão de internet. Aí você inverteu a câmera, voltou. É, eu tentei voltar pra ver, né? Mas, Tá todo mundo te vendo. mas É que você que importa? é a sua que tá travada, tá? É, tem problema não. Deixa eu dar uma olhada. A internet tá boa, mas enfim, né? Fazer o quê? Ah, legal. Então, gente, vão entrando. A Scarlett, algumas pessoas já conhecem ela, algumas pessoas não conhecem. A gente se conheceu no trabalho e a gente teve uma super conexão, assim. Eu falo que é coisas de vidas passadas, amizade, assim, mil grau, né, Scar? E aí a Sim. gente ia conversando e resolvemos, assim, bater um papo, porque tem gente que confunde, acha que yoga e pilates é a mesma coisa e que quem faz um não pode fazer o outro, né? E a Scarlett, ela vai falar um pouco sobre ela e sobre o Pilates, e depois eu falo um pouco sobre o yoga, certo, meu? My Certo. friend, meu Ah, chuchuzinho. É sua enquanto isso eu tô linda. no chá, pra você falar. É, eu também, tô Senão eu aqui não no deixo, meu. senão eu não Vixe, deixo. tá lascada.
Bom, gente, para quem não me conhece, prazer, Scarlett, sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates, já faz uns 6 anos. E, bom, a Van me convidou, né, para conversar um pouquinho. Também tem um pessoal aí do meu Insta, espero que a galera esteja escutando, vi uns corações, pelo menos o coração não ficou travado. Bom, então, eu me formei, né, em fisioterapia em 2013 pela FMU. Aí, logo em seguida que eu me formei, eu fiz um curso de Pilates, né, e com o tempo fui fazendo vários outros. Fiz cursos mais específicos para patologias de coluna também, para Pilates para gestante, entre outros cursos que a gente vai fazendo pela vida, né? Fiz também uma reciclagem pela TC Pilates o ano passado, que foi muito bom, ampliou até mais a minha cabeça em relação ao Pilates. E, bom, só assim para explicar um pouquinho o meu propósito, assim, na vida, ajudar as pessoas de alguma forma, né? Eu gosto muito dessa questão do trabalho de autoconhecimento e juntar isso com o meu lado profissional, que é a fisioterapia, que além do autoconhecimento, assim, do corpo, que é o que traz muito Pilates, né? Você também auxilia a tirar a dor das pessoas, né? Aliviar as dores, você trata, reabilita, né? Traz a pessoa para a função da vida dela normal, né? Então, assim, para mim esse é o meu propósito. E o Pilates entrou nisso muito bem, né? Porque ele tem a mistura de tudo. O método Pilates, ele trabalha muito o corpo como um todo e reabilita, né? Trata, previne. Também é considerado uma atividade física, né? E aqui no Brasil também, só o fisioterapeuta e educador físico que pode dar aula de Pilates, né? Tem algumas coisas que estão mudando, né? Estão tentando mudar, mas é legal saber, né? Que são esses campos que agem aqui no nosso país. E, bom, eu queria falar um pouquinho do criador do método, que é o Joseph Pilates, só por cima, assim, dar uma pincelada, porque é importante, né? Se a gente vai falar do método, saber de onde que veio, né? Quem é o criador dele. E o Joseph Pilates, ele era um alemão que teve problemas na infância de raquitismo, de problemas respiratórios como a asma, febre reumática, atividade física, né, a trabalhar com a respiração dele, né, e ele sempre, da infância até a adolescência, ele sempre treinou muito, treinava boxe, né, fez ginástica, ele era uma pessoa da atividade física. E aí, né, ele nasceu em 1883, né, e ele começou a trabalhar lá para 1914, por aí. Então, lá, ele, na Primeira Guerra Mundial, ele até teve que auxiliar, que ele foi exilado, então ele teve que auxiliar os soldados na guerra, né, então, como ele já estudava muito atividade física, ele ajudou até a reabilitar, né, então ele teve essa função, e, enfim, ele foi se aprimorando, e aí ele foi criando o método dele, que ele chamava na época de contrologia, né, e, assim, junto com a esposa dele, que é a Clara Pilates, sempre tem uma grande mulher por trás de grandes homens, vamos deixar isso claro. Verdade. Por trás não, até à frente, eu diria. Acho que a Clara, ela, vários estudos falam que quem tinha mais habilidade era mais ela para falar sobre o Pilates do que ele. Ele era mais técnico, né? Mas, enfim, os dois se complementaram. Ela era enfermeira, então eles se ajudaram muito. Então, assim, o método, só para agora vou entrar mais para falar do que é o Pilates em si, a contrologia, que ele deu esse nome, foi legal, porque ele pensou, né? Ele estudou muito cultura grega, cultura oriental, então ele estudou o yoga, né? Então, por isso que se complementam, são muito parecidas, as pessoas confundem, né? Então, assim, o legal é que ele pensou o quê? Em unir um exercício, uma prática, que a pessoa trabalhasse o corpo, a mente e o espírito. Ele já sabia a importância de trabalhar ali essas três coisas, né? Que juntas ficam, né? Maravilhosas, né? A gente conseguir tudo isso. E, assim,
dentro disso, o principal no Pilates é a consciência corporal, né? Então, você ensinar e aprender a consciência corporal. A gente não nasce sabendo. A gente tem que ir aos pouquinhos e resgatando, entendendo nosso corpo, como ele funciona, né? E com isso, assim, a gente mantém a qualidade de vida, uma boa forma, né? A gente consegue reabilitar, consegue... Porque o Pilates tem movimentos que trabalham muito a coluna, muito o nosso centro de força, que é o powerhouse, nossos abdominais, que é o nosso centro. Se eu tenho um tronco firme, eu consigo trabalhar os movimentos dos meus braços, das minhas pernas com mais fluidez. Então, ele vai trabalhar muito com isso. E os benefícios, né, que a gente pode ter, tem aumento da capacidade de oxigenação do corpo. A gente trabalha muito a respiração no Pilates, né? Isso também, depois a gente vai falar das diferenças, né, com o yoga. Então, aumento da circulação sanguínea, isso é importante. Aumento da imunidade, né? Então, por isso é tão importante até treinar agora, nessa época também. Fortalecimento muscular, resistência, aumento da nossa flexibilidade, lubrificação das nossas articulações. Melhora da postura, que eu falei, né? Melhora da nossa caminhada, da nossa marcha. E coordenação motora, equilíbrio, né? Exige muito aqui. A gente tem que, para fazer o Pilates, tem que conectar muito a mente. É uma hora que você tem que entender o que você está fazendo e enviando informação para o seu corpo. E com isso, quando você consegue passar a informação da sua mente para o resto do seu corpo, flui muito legal, né? Essa é a ideia principal, assim, do Pilates. E, eu acho que é isso, né? Você tem que encontrar, assim, ficar mais atento, mais disciplinado, você consegue ter mais autoconfiança também, né? A disciplina, você ganha também com a prática do método Pilates. Mas acho que eu falei bastante aí, né? Não sei se deu para o pessoal entender muito bem. Mas acho que, num resumo, assim, o Pilates é isso. O método tem a ver com isso. É muito legal. E assim, você fez a sua formação e depois você foi e continua estudando ainda, né? Sim, Pilates ainda, né? sim. E uma coisa que me atraiu muito que o Pilates, ele lembra a dança, né? Ele lembra o balé, porque foi uma das coisas que o Joseph também estudou, né? Ele trabalhou muito com bailarinos. Então, o Pilates tem muito do balé, ele tem do boxe, tem do yoga, tem da ginástica olímpica também. Engloba muitas coisas. Atividades de calistenia, né? Também trabalha isso. Então, são exercícios que te levam para atividade de vida diária, que a gente chama, né? Então, assim, tem essa questão, que o Pilates traz isso pra gente. Muito legal mesmo. E tem que praticar, né? Para conquistar. Tem posturas bem avançadas, tem intermediária, tem para iniciante, né? A gente começa num pré-Pilates, ensinando bastante os princípios básicos para você depois chegar na técnica em si. Mas tem que fazer, tem que experimentar para entender melhor, né? Sim. No final das contas. Você vai conhecer, na verdade, experimentando, né? No final das contas. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que, assim, no geral, é isso, né? Eu consegui falar mais ou menos o que é o Pilates, o método, né, da contrologia. Mas depois aí eu queria ver direitinho com você da gente falar das diferenças mesmo, né? A gente conseguir explicar para o pessoal. Apesar que eles se complementam muito, são atividades que complementam muito, né? Eu pratico yoga com você, eu gosto de fazer yoga, né? A gente faz lá na academia. Então, uma vez eu te empurrei lá para a salinha. Adorei. E uma grande diferença também, né, é que tem o Pilates de solo, que é o Mat Pilates, né? E tem o Pilates de estúdio, né? Que as pessoas, às vezes, até sabem mais do estúdio do que do solo, né? Mas os aparelhos, eles auxiliam bastante, treinam força e flexibilidade, ajuda a até desenvolver melhor o exercício do solo. Mas o solo é base. O Mat Pilates é a base até para os aparelhos, né? Um complementa o outro, né? Nenhum é melhor ou pior, sabe? A gente tem que saber, a gente tem que pensar nisso, né? Quando vai ver no estúdio de Pilates, não é que o mat é ruim ou o aparelho é melhor, não existe isso, né? Tanto que agora
na quarentena, a gente tem que se virar muito mais com a questão Sim. do match Pilates. Mas eu gosto bastante de fazer o Match Pilates. Eu vou dizer para você que eu gosto muito. Eu acho muito legal. Né? Você tem feito as lives, né? Que a gente faz pela Santé, né? Lembrando que a gente se conheceu na onde a gente trabalha, na Academia Santé, né? É verdade. E aí a gente acaba conhecendo várias pessoas, né? E vai conhecendo o trabalho, e é importante, né? Saber de tudo um pouco. A atividade física tem de monte, né? Mas é legal experimentar. Tem que conhecer, porque assim você vai se adaptando ao que você mais gosta e vai praticando e vai, às vezes, descobrindo coisas que você nem imaginava. Vou falar um pouquinho do yoga, então, né? Sim. Na verdade, eu comecei... Essa aqui é histórias que a gente não conta, né? Essas coisas a gente não fala, mas agora a gente revela. Tan, 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 tan. Eu comecei a minha busca, né? A minha jornada no yoga quando eu tinha 13 anos, gente, ou seja, 27 anos atrás, eu comecei com essa história de yoga na minha cabeça. Só que na época que eu comecei a procurar, querer fazer yoga, eu vim meus pais minha mãe, na verdade, era muito religiosa e não permitia, né? Tinha uma visão muito errônea do que é o yoga, né? E então eu só voltei a buscar mesmo, assim, quando eu já tinha meus 20 anos que eu trabalhava e comprei meu primeiro livro, dá licença que eu vou te mostrar, que eu ainda tenho, tá? Yoga Bliss. Steve Ross, é um livro nada técnico, mas tinha umas práticas aqui e tal. Ai, que legal. Não, muito legal, porque daí eu comecei a praticar em casa, né? E fazer do meu jeito, lá no meu quarto, né? Em segredo para ninguém, né? Falar, isso não é de Deus, aquela conversa assim. E depois que eu li esse livro, aí eu falei, não, realmente eu acho que é isso que eu quero, fui estudar. Aí eu fui fazer minha formação. Só que no meio do caminho, eu comecei a namorar, e a minha visão falou, eu acho que eu quero ser mãe em tempo integral, e realmente foi o que eu fiz. Não me arrependo de ter sido mãe em tempo integral, porque hoje minha filha Mãe já vai da fazer 10 anos. Clarinha. Sim, a gente Maravilhosa tem do uma super yoga. conexão, super conexão, né? Então, assim, fui mãe em tempo integral e isso foi muito legal para mim. Só que continuei estudando, assim, mas aí mais uma busca minha mesmo, porque era uma coisa que eu gostava. E aí, quando eu achava que meu sonho já tinha morrido, a história é essa, né? Tipo assim, não vou dar mais aula, já tô velha e tudo bem, eu vou fazer essa busca por mim. Aí eu tive que passar por uma cirurgia em 2015 e quando eu acordei, eu falei, não, a minha vida vai mudar a partir de hoje. Mudei, virei vegetariana, assim, totalmente radical. Mudei minha alimentação para vegetariana. Aí eu voltei a estudar o yoga. Eu já tinha minha formação, fui fazer uma formação específica, né, com uma parte mais terapêutica também. E aí fui fazendo inúmeras outras especializações dentro do yoga, vamos colocar dessa forma, como se fossem pós-graduações. E aí eu tive o privilégio de estudar com bons, né, e grandes mestres para mim, né, que são meus fofinhos, Marcos Rojo, o Gerson Dade, o André De Rose, que foi minha primeira experiência, e outros professores que eu tive, o Jorge Kinak, que foi meu penúltimo professor. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelo conhecimento, eles me guiaram, continuam me guiando, porque o yoga, no final das contas, é um estudo que você tem que estar ali se aprofundando no dia a dia, né? E eu, a viciada nos estudos, eu continuo a minha rotina de estudar realmente assim, sem fim. E aí eu me formei como a minha linha de formação, né, é Hatha Yoga, que é o yoga clássico, com yoga terapia. E a gente, uma outra live eu explico direitinho a yoga terapia, né? Então a minha linhagem é o Swami Kovalayananda, que foi da onde eu vim, realmente, eu encontrei a minha essência de yoga, né? Porque existem inúmeras raízes, e esse é onde tem a base Patanjali, né? Que é o pai, né, do yoga. É muito legal. Aí, falando agora do yoga, o yoga ele é uma prática de autodesenvolvimento, autoconhecimento, ele vai te encaminhando para ser uma pessoa melhor. Então, vira um estilo de vida para minha melhora como ser humano, para minha evolução. Então, ele vai harmonizar aspectos como o corpo físico, o espiritual, o mental. Ele trabalha você como um ser holístico, né? Não é só o seu corpo físico. Então, você passa a se conhecer melhor, com respostas físicas. Então, ele vai trabalhar movimento, estabilidade, respiração. Uma das diferenças que a gente tem é a nossa respiração. A gente respira diferente, mas ambos têm um forte trabalho com a respiração. O yoga, a própria prática em si, ela já é uma prática meditativa, né?
ela já te trabalha, já te leva para um estado meditativo. O que é de benefício? A flexibilidade, a autoconexão, a meditação que na verdade o yoga, a finalidade do yoga é a meditação, né? Você tem Sim. ali o yoga, ele é dividido, vamos colocar assim, em 8 partes, né? O Hatha Yoga, ele vem porque ele trabalha, o Hatha Yoga, ele vai trabalhar a fusão dos opostos. Então, ele começa com alicerce, que são normas, condutas, e observações, que são as auto-observações. Depois, o que todo mundo conhece, que são a prática dos asanas, que são as posturas, a respiração, que é o pranayama, e a concentração. Geralmente, só vai até aí, né? Que a concentração é o trabalho que a gente faz, porque depois existem mais 3 estágios para você chegar até 2 estágios até o terceiro, que é a finalidade do yoga. Então, aí completa as 8 partes, que são mais a concentração, que a gente chama de dharana, dhyana, que é a meditação em si, e aí o samadhi, a iluminação, que é onde chegou Jesus Cristo, Buda, grandes mestres, né? Que chegaram, que eram grandes yogis aí, né? Todos eles. Então, o yoga, basicamente, é isso, é você trabalhar o seu autoconhecimento, é você cuidar corpo, mente e alma. Eu falo que é você integral, né? Basicamente isso, resumo da ópera. Gostou, né, do resumo da ópera? Né, tipo, Mas assim, e porque benefícios assim são... Desculpa, é pode falar. muita informação, né? A gente está aqui numa live, fazendo uma conversa, né? Assim, para dar uma introduzida mesmo no que é. Mas, assim, essas duas práticas, pelo que eu entendo, a pessoa só vai mesmo conhecer o yoga, conhecer o Pilates quando ela praticar e tiver uma frequência, né? Porque Sim, são tem que ter técnicas que disciplina. exigem de você a disciplina, o tempo, e a prática, não tem como. Porque se você não vai trabalhando, você vai conhecendo cada vez mais seu corpo, cada vez mais a sua, que nem no yoga, né, que tem muita meditação, você vai aprendendo a meditar, né, com o tempo, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer o yoga é a questão da meditação, né, que tem também, Sim. não, além do movimento, né, a meditação, porque é uma coisa que concentra. Eu entendo que são técnicas que se combinam muito, né? Sim. Porque assim, enquanto ambos vão trabalhar o corpo, claro, né? Se você juntar as duas práticas, você vai ter aí um corpo bem saudável. O yoga vai te trazer isso também. Mas o Pilates, ele vai te levar mais rápido para essa consciência corporal, porque você trabalha o físico. Assim, não estou dizendo que vocês não trabalham mental. Eu não sei se eu estou me colocando de uma forma correta. Assim, Não, você tá tem uma legal. física ali, e aí você complementa com o yoga, você vai para o seu mental, porque você já tem a consciência do seu corpo, né? Então fica muito mais fácil quando você junta as duas coisas. Eu acho que no final das contas são duas práticas complementares, porque Sim, você tem uma base de yoga também, sim, né? sim. Porque é o que eu falei, o Joseph ele foi atrás de atividades onde pudesse trazer para a pessoa o bem-estar, né? Pelo corpo. Mas você não consegue fazer uma prática que você tem que olhar para você mesmo se você não entender que você faz, você é um espírito, você tem uma alma, que você tem uma mente que tudo é um conjunto, tudo se, né, se transforma e se, como que é a melhor palavra? Tudo se complementa mesmo, acho que essa é a palavra, é o complemento. Você Sim, complementa e aí você entende melhor a si mesmo, por meio da sim. atividade física. E no caso das que nós estamos falando hoje, né, o Pilates e o Yoga, que Pilates e trabalha, yoga. eu sinto que trabalha de uma forma um pouco mais minuciosa a questão dos seus limites, do seu limite, né? Você respeitar que o seu corpo, talvez você não tenha uma mega flexibilidade, mas não tem problema, isso é você, né? Sim. Então, é importante isso, é importante você saber que você nunca vai ser igual ao outro e nem o outro igual a você, né? Então, né, isso também, tudo é aprendizado ali, tudo Assim, é eu acho que isso aprendizado. também, como você falou desse de cada um é o seu, é muito interessante, porque quando a pessoa entra no yoga, às vezes ela tem um pouco ela olha, nossa, aquele cara ali chega com um pé, né? E ela tá tão preocupada com a postura que o cara chega, nossa, esse daí faz invertido, eu nunca vou fazer isso. Só que a pessoa, ela não entende que primeiro que é um processo, né? Todo mundo tem condição de tudo. Existem pessoas, por exemplo, é assim, eu tenho um encurtamento. É claro que eu nunca vou chegar no dedo do meu pé, mas isso não me impede de fazer outras coisas muito boas pelo meu corpo, né? Então, assim, o Sim, yoga ali
O que tem que se perder, tirar um pouco do foco das pessoas, é que o yoga não é exibição, né? O yoga é para você cuidar de você, do seu interior. As posturas, elas vão te preparar para a sua meditação. Se você consegue fazer uma invertida, vai ser muito bom, vai oxigenar seu cérebro, lá. Não consegue, não tem problema, tem alternativas para isso, né? Sim. E a gente consegue resolver isso de outra forma, mas não se apegar, eu consigo chegar no pé ou eu não consigo. Isso eu acho que vale para tudo, né? Até no Pilates. Para tudo na vida, né? Tem o pessoal entrando aí, mandando um oi, a Magali mesmo tá aí, a minha tia, a Cidinha, faz Pilates desde que, uns 6 anos que eu, eu e a Larissa, a gente dá aula para ela lá na Santé, né? Já deu bastante. É gostoso, legal. Gente, obrigada aí por estar escutando a gente, né? Mas, assim, voltando, é importante você respeitar o teu limite e entender que tudo leva tempo. Na vida, é assim, na atividade física não ia ser diferente, no Pilates não ia ser diferente, no yoga não ia ser diferente. Então, é uma questão de tempo e de dedicação, né? Quando você está se dedicando, quando você está olhando para si de alguma forma, você vai entender que tem muito pedaço de você ali que não vai, assim, entender tudo de um dia para a noite e que nem a invertida do yoga que você fala, né? Que é super difícil, é mesmo. Eu já tentei, eu já consegui fazer, né? A invertida, mas é muito difícil. Quando eu paro de praticar, eu não consigo realizar, por exemplo, né? Mas é muito assim de estado de espírito mesmo. O dia que você não está bem, você não consegue realizar certas posturas. Isso é no Pilates também, né? No Pilates, somente nossa tem que estar em equilíbrio, né? Tem dias que tem exercícios como o teaser, que é um exercício que exige muito de concentração, controle de pelve, tronco, né, das nossas estruturas. Tem dia que eu não consigo realizar. Se eu não estou bem, se eu não estou bem solta, né, também tem muita coisa ali envolvida, né, porque a gente pratica todo dia que vai ser sempre, eu sempre vou praticar de forma plena, né, maravilhosa. Não dá. Não, sim, é verdade. Porque a mente, se ela não estiver, né, em equilíbrio, você não faz as coisas tem que focar, tem que ter exigem para equilíbrio, né? É que tem postura que exige equilíbrio. E agora um erro o que eu pego muito não sei lá, erro, é cada um no seu quadrado, né? Mas para mim é política de vida, né? Por exemplo, a pessoa às vezes fez 3, 4 aulas de yoga e a pessoa já quer fazer uma invertida, por exemplo. Eu sou super contra. Porque, assim, você até consegue fazer a pessoa fazer invertida depois lá na frente, mas lá na frente, o pescoço, a coluna vai estar toda detonada, porque ela não praticou as posturas anteriores, não fortaleceu ombro, braço, né? Todo o core, ela não fez um fortalecimento. Aí eu pego e põe a pessoa na invertida. Ela pode conseguir fazer, mas eu posso ferrar com a vida dela. Então, assim, às vezes até a situação que a gente está passando no país hoje nos leva a pensar assim, como as coisas precisam de tempo para acontecer. Sim. Isso é tempo, assim, o yoga é a prática, é a disciplina, dia a dia. Mesma coisa Pilates, você quer chegar lá, abrindo lá eu não sei o nome dos aparelhos, você vai lá e faz aquela abertura. Quando? Tem que praticar para chegar nisso. Não é bem assim. Tem muitos, no Pilates também, né? Tem muitas fotos que as pessoas postam, eu mesma também posto umas coisas que são um pouquinho mais de intermediário avançado. E assim, quando a pessoa chega lá no estúdio, né? Chega para mim e fala, poxa, queria fazer tal posição. Fala, não, você pode até chegar lá, mas vai depender de treinar. Não dá para combinar. A Andressinha falou é verdade, ó. Na primeira vez. A Andressinha falou é verdade, olha lá, que as pessoas fazem isso em qualquer atividade física, é verdade. E você sabe que esse tipo de exibicionismo, assim, às vezes deixa as pessoas com medo de praticar atividade física, né? Eu lembro que quando eu estudava, tinha uma revista de yoga, meu professor, ele fazia parte dessa revista, né? Yoga Journal. E as capas das revistas eram só pessoas com posturas assim, a gente falava, gente, por quê? Assim, é um absurdo, a gente falava para ele. Ele falava, então, a gente está discutindo sobre isso, porque o yoga fica uma coisa assim, só pode fazer quem é flexível, quem é magro, quem é não sei o quê. Não é assim, né? Então, assim, assusta, as pessoas têm medo de praticar. Uma outra coisa que foi até a Magali que escreveu ali, que eu lembrei agora, da questão das idades, né? Para todas as idades, para realmente, né? O Pilates e o Yoga tem esse benefício,
Já existe o Pilates Kids, né? Foram trabalhando. Eu sei que tem yoga para criança também, né? Você mesmo trabalha com isso, né? Sim, sim, yoga para criança, adulto deficiente, Então, físico, porque para todo é mundo. interessante essa consciência corporal e melhora da postura logo de criança mesmo. Você incentivar a criança. Sim, Eu não nossa, trabalho para criança é com ótimo. criança, não trabalho com criança, né? Mas tem pessoas que trabalham mais e que ganham assim, né? Surreal. O próprio Joseph Pilates gostaria muito que inserisse o método dele nas escolas. Era o sonho de vida dele, né? Porque imagina só, né? Você desde criança, adolescente já entendendo. Eu já trabalhei muito com adolescente, é maravilhoso o resultado que você vê, né, de melhorar a postura, isso é muito importante. Então, para o atleta também, um atleta que trabalha com Pilates, né, o yoga também, é importantíssimo para ele ter a consciência corporal, porque às vezes ele trabalha em alto rendimento um lado, mas às vezes está numa deficiência ali no alto rendimento dele, e pode ser que pelo Pilates, pelo yoga, né, pela essa concentração toda que ele vai ter que ter, ele vai conseguir chegar a alcançar outras coisas. As gestantes, né, como eu falei lá no início, né, muitas gestantes procuram, né, os dois métodos, né? Sim, Chega muita gestante para mim, adoro trabalhar com gestante, muito legal, porque você vê assim, né, uma melhora, assim, não é nem melhora de postura, porque com o tempo a gestante vai modificando o corpo para preparar para ter o bebê, mas eu estou dizendo assim, às vezes a gestante chega com muita dor e muito desequilibrada, né? Porque muda, né? Então muda chega lá, totalmente. vai melhorando, vai fortalecendo. Enfim, são inúmeros os benefícios para idosos, né? Focando muito, ainda mais Excelente. agora, para idoso, o que chega de indicação médica para mim não está escrito. Hoje em dia vem muita indicação para Pilates, né? De várias patologias, de articulações no geral, e idosos, né? Então, Sim. assim, é um método que melhora mesmo essa questão que a gente vai perdendo as nossas funções do dia a dia, e aí o Pilates vai retornando. Mas nada como De uma começar um forma pouco mais antes. sutil, né? É uma forma É, sutil de trabalhar o corpo, acaba sendo assim. sim, No final das sim. contas, a gente não falou das diferenças porque eles são muito parecidos, né? É difícil, Eu acho muito parecido as duas, assim. eu acho difícil, mas uma coisa Para assim mim, que. eu iria mais pelo mental, assim. Eu acho que o yoga ele é mais focado para mim na mente, né? De você encontrar um equilíbrio mental, a meditação. Eu acho que o que difere muito é a meditação, porque a gente tem Sim. a mais, assim, pensando em corpo físico, em consciência, eu acho que todos são, assim, muito semelhantes. Eu acho que assim, as diferenças é a questão que no Pilates não existe a meditação, né? Assim, a gente pode até incluir, né, um trabalho, se você quiser, depende muito do profissional que está dando a aula, mas não exige essa meditação. Sim, Mas a outra coisa, a postura estática, né? Acho que no yoga a gente trabalha muito tempo parado numa postura, em alguns métodos de sim. yoga, né? No Para Pilates, mim é. geralmente a gente não tem essa questão de parar e estabilizar. É o trabalho da respiração junto com o movimento. É respirar Sim, junto com o exercício. Apesar de que também essa questão da respiração, que tem as diferenças, né? Geralmente no Pilates contemporâneo, que é até a linha que eu sigo, né? É o Pilates contemporâneo, tem o clássico, mas no contemporâneo a respiração é mais do inspirar pelo nariz e expirar pela boca, né? No sim. yoga, É pelo todo menos nasal. todo nasal, né? Toda vez que a gente Sim. está na aula de yoga, eu até para mim é bem difícil, porque eu já estou acostumada ali naquela respiração do Pilates, eu vou pro yoga, fico doida, mas é legal. É bom que treina, muda, modifica. Às vezes eu peço pro pessoal também tentar. Eu troco a respiração no meio do exercício para modificar, porque não existe uma regra. Tipo, o certo é esse, o certo é aquele. Acho que é isso que a gente tem que deixar bem claro, que não existe certo e errado com respiração e uma prática melhor que a outra. Eu acho que isso é uma coisa que não dá para falar, né? Vai muito de coração Para mim, também. eu Tem acho gente que que vai são ter. complementares. Eu acho que são complementares e ambas são ótimas Sim, para todo mundo. Tem gente que vai gostar mais de Pilates, tem gente que vai gostar mais de yoga e tem gente que vai gostar dos dois. E os dois sim, juntos realmente têm um benefício muito maior, com certeza. Quem pode fazer sim, os dois, por sim. favor, faça. Aliás, né, o É, nosso horário aqui tá também, daqui a pouco a gente cai também. Vai embora a nossa né? live. São 40 Né? minutinhos no máximo, né? Mas eu acho que deu para É, falar bastante coisa, assim. é, É,
sobre os dois métodos, né, que Sim. são muito complementares e importantes. Eu acho que são métodos que agora, na hora que a gente está vivendo esse caos todo aí, da Covid-19, você praticar uma atividade física é muito importante. De E leve a atividades moderado, que pelo você menos, né? consegue relaxar um pouco. É importante também, não vamos desmerecer, né, você fazer um cardio. Eu mesmo treino também, faço funcional, né? Agora a gente também está nos projetos lá com a academia, Sim, né? Então tem que gastar, tem mesmo, é legal botar uma música agitada. Acho que todos os tipos de atividades são válidos, mas é sim, eu legal acho também. importante. Eu acho legal também a gente fazer esse tipo de atividade que traz para dentro, que traz você para um outro ponto. Quanto mais atividades assim que você consiga ver várias formas do seu corpo, que você consegue identificar vários pontos em você, acho que são válidos, né? Sim, eu acho que sim, é assim. A gente até estava fazendo meditação, a gente vai retomar, né? Vamos retomar essas meditações para Sim, poder nas lives, porque eu acho que a meditação, ela depois que você faz todas as atividades que tem que fazer, eu acho que tem que fazer um relaxamento, na verdade, né? Um yoga nidra, porque não é meditação, quando a gente guia já vira um yoga nidra. A gente faz um relaxamento e ele é legal porque tira um pouco o seu foco de um problema ou de um cansaço físico, né? Quando você descansa a sua mente, parece que o corpo se recupera, se regenera, né? Então, assim, sim. eu acho que isso E é muito importante. esses trabalhos do Pilates e do Yoga soltam muitas tensões também pelos movimentos de flexibilidade, os alongamentos, né? Os trabalhos de Sim, mobilidade, principalmente de coluna, isso traz relaxamento, né? Então, sim, é o relaxamento pelo movimento também. Pela meditação, com certeza, né? Não tem como. Mas, sim. você acha que é isso, né? Sim, sim, é. A gente pode propor, de repente, a gente fazer umas aulas experimental, o pessoal conhecer. Às vezes tem gente que nunca praticou yoga, gente que nunca praticou pilates. O que você acha? Sim. Eu acho que seria legal ver se o pessoal aí que está na live hoje tiver afim. A gente pode conversar. Quem quiser fazer uma aula com a gente, Yoga, pilates, uma vivência, né? Porque é vivenciar, né? E aí, se quiser, pode mandar uma mensagem no nosso direct ou até aqui também, mandar um joinha. A gente No vai. direct é legal porque a gente consegue É, ver quem é para juntar grupos, né? Fazer umas aulas assim, por vídeo, sem ser live, para a gente fazer uma coisa mais próxima, né? Tipo, eu isso, acho que é mais legal. isso. Achas, cara? Sim, eu acho legal. Legal, Acho que a né? gente poderia conversar. O pessoal manda um oizinho pra gente no direct. A gente faz uma aula totalmente Muito bom. gratuita, tá? Eu acho que vale a pena a gente experimentar primeiro, porque são técnicas que é legal a gente ver se gosta, né? Para depois entrar melhor com. Diferente, porque vai ser diferente de uma live, porque a gente pode fazer uma prática voltada para quem está praticando com a gente, um grupo menor, e a gente se vendo em aplicativos, por exemplo, como o Zoom, não sei, eu não sou muito boa com o nome de aplicativos. A gente busca o melhor aplicativo que a gente consegue pôr umas pessoas para a gente poder fazer. A Lindinha Derosa é minha irmã, tá? Ela tem problema na coluna lá, Scarlett. A Eita, Cláudia topa, né, prazer. Cláudia? Assim, fazer umas práticas para o pessoal experimentar, conhecer os métodos é muito legal. E fazer em grupo, Sim. assim, fechado, para não ficar assim, é live? Não, a gente vai fazer uma coisa É, fechada que eu acho que é mais acho legal. que a gente Eu acho pode mais dar legal. aí uma aula, duas, para o pessoal vivenciar, né? Sentir, eu acho. Entender o que que é. Aí, então, quem tiver afim, manda um oizinho para mim e para a Van, Lá no né? direct A a gente gente monta o conversa. grupinho. A gente monta um grupo para fazer aulas, aí quem se interessar, gostar, né, do nosso trabalho, quiser fazer um pouco mais, fica aí à vontade, para nós ter o nosso contato. Fazer em algum aplicativo, né? Acho que é Sim, legal. sim. E aí, só para aproveitar o gancho, vou voltar com as meditações, tá? Aproveitar a Ai, propaganda. finalmente! Ufa, tá Vamos fazendo voltar com as falta. meditações, né? A gente só tem que alinhar direitinho os dias e os horários para ficar bom para todo mundo. A E aí a Van faz gente umas volta a retomar. meditações, a Van faz umas meditações guiadas Oi, top. Vandinha. A Van, É, minha parceira de yoga. Não, então, porque a Van, ela tem um trabalho de meditação guiada e ela fez várias lives pelo YouTube, até pelo Instagram, mas o Instagram dá muita falha o na horário, conexão.
É porque era Os 9 da horários. noite, é muito cheio. E lá, mas lá no YouTube é legal, porque no YouTube acaba Nossa, ficando. Você pode fazer quantas vezes você quiser depois, né? Porque às vezes tem momento que à tarde você não tá bem, você pode ir lá e fazer uma meditação. Ah, mas é isso, gente. Então chama a gente no direct, porque vai cair a nossa live só para dar uma variadinha, né? Segue a Van, porque acho que né, semana que vem você volta, né, com as lives de meditação, né? Sim. A Semana que vem, segunda-feira aí. eu vou dar uma. Semana que vem. Segunda, a partir de segunda. Eu vou pôr uma enquete na página aí para a gente ver direitinho. Segunda-feira eu vou dar uma live lá na Santé, tá? E a gente está fazendo, Vandinha, no YouTube. E aí a gente vai conversando por aqui. Estou pensando em trazer mais gente para bater papo aqui também. A Scarlett também vai levar a gente na página dela sobre saúde. Vamos começar a falar, né? Vamos começar a falar mais de atividade física, né? Acho que é Vai ser legal. importante de praticar, Sim, né? Aí vocês seguem a Scar também, me Segue a Van. E quem quiser participar então do grupo, manda lá no direct que a gente vai lá responder agora, tá bom, gente? Isso aí. Obrigada por quem participou, ajudou a gente. Obrigada, um beijo no coração de cada um de vocês. Até. Tchau. Até. Beijo. Beijo, Tchau, Van. Scar. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, boa noite.